Eu venho de uma família pobre. Éramos 4 irmãs, todas meninas. E o nosso pai era pescador. Quando eu era pequena, para poder estudar, fui morar com a minha avó. Às vezes eu chorava por causa da separação dos meus pais, que na época moravam longe. Outras vezes faltavam as forças para continuar os meus estudos. Tive de viver sozinha no internato durante 7 anos. Então chegou o dia da minha formatura. Foi o dia mais assustador da minha vida. No mesmo dia, a minha mãe foi operada ao cérebro. Eu fiquei arrasada com esta notícia. Não tinha forças para fazer o exame. Tudo o que eu tinha conquistado parecia ter-se perdido. Perdi a esperança de alcançar alguma coisa. Deixei a minha família para trabalhar na capital. Às vezes, conseguia visitar a minha família, normalmente uma vez por ano, durante alguns dias, mas logo a seguir tinha de regressar às minhas obrigações. Eu sofri com a falta do amor e carinho da minha família. Por isso, o bispo disse-me: não pode ser assim. A minha esposa sente-se só, ela e o filho longe do marido. Ela já não tem pais e, quando fica doente, não tem ninguém para cuidar dela. Ela trabalha como professora na escola e, quando chega a casa, precisa de cuidar do seu próprio filho. Eu também acho, respondi ao bispo. Mas se eu ficar em casa, eu não sei o que fazer. Além disso, naquela época eu não conhecia Deus. Apesar da minha esposa ser cristã, eu ainda não estava convencido. Quando eu era criança, cresci numa família budista. Depois de Pol Pot, o meu pai construiu um templo na minha vila e ensinava jovens a tornarem-se monges. Lembro-me que à noite, alguns jovens vinham até a minha casa e ensaiavam cânticos como preparação para se tornarem monges. O meu primo também é budista e também alguns dos meus amigos são monges budistas.
Quando a mãe morreu, eu fiquei com o meu tio. Ele é católico, mas naquela época nós não sabíamos porque era proibido praticar. Foi um tempo difícil. Mas depois descobrimos que ele era católico porque às vezes vinha visitar-me e falava sobre o Evangelho. Passo a passo, começámos a falar mais sobre Jesus e estudámos a Bíblia. Então tornei-me católico. Para mim, ser católico é muito difícil por causa da discriminação e até da culpa. As pessoas dizem, somos cambojanos, somos Khmer, temos o budismo. Por que é que mudaste a religião? Se mudamos, dizem eles, tu já não és cambojano, tu estás com os estrangeiros. You are Cholsa. It means you are with the foreigner. Cái đấy nè. Cái này nè. Nhâm cái đấy. នៅពីតូចខ្ញុំមកជាមួយយាយរបស់ខ្ញុំ A minha avó costumava ir à missa todos os domingos na igreja e como eu morava com ela, também ia. ខ្ញុំទៅព្រះវិហារជាមួយគាត់គេលេងថាយ៉ាងម៉េចដោយសារពេលម្ដាយខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យ Eu rezava muito quando a minha mãe estava no hospital em tratamento. ខ្ញុំមាន ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដល់នាងថាព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ ដូចជាផ្គាំ Rezava a Deus e a Maria com o terço para me ampararem. Sentia-me melhor depois de rezar. ពេលអធិដ្ឋានពេលក្រោយមកដូចមានលទ្ធផលល្អពេលប្រឡងហើយខ្ញុំក៏បាន Fiz os exames e voltei para casa para cuidar da minha mãe doente. ផ្ទះវិញហើយក្រោយមកពេលត្រឡប់មកផ្ទះខ្ញុំបានមើលម្ដាយរបស់ខ្ញុំ Depois da guerra, muitos perderam fé por causa do regime de Pol Pot. Era difícil para todos. ដោយសារយើងបែកបាក់ដោយសារចំនួនពលផងណាមួយយើងដូចអត់សូវ Restaram muito poucos católicos e era difícil encontrá-los. តែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ត្រឡប់មក Quando decidi voltar da capital para ficar com a minha família, a minha esposa disse-me para ir procurar trabalho na St. Paul's School, porque eles estavam sem motorista de autocarro. ពីនេះទៅសាលាដែរពេលនោះ Foi como comecei a trabalhar para eles. ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់ Além de conduzir o autocarro, também era vigilante na escola. ការងារទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានតាក់ពោល Cuidava dos jardins, dos animais, mantinha a ordem dos edifícios, fazia tudo. អស់ឲ្យតែខាងសាលាត្រូវការគឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលោកអភិបាលក៏គាត់ឃើញថាខ្ញុំ Quando o meu bispo reparou na minha paixão pela música, សិល្បៈក៏ដូចជាតន្ត្រី deu uma função de orientar as aulas de artes na nossa comunidade católica. Eu venho do interior. Cheguei a Phnom Penh para continuar os meus estudos na universidade. Queria ser jornalista.
Quando alguém é do interior, não consegue nenhuma informação clara sobre a universidade. Então eu cheguei e vi que a minha área de estudos era tecnologia da informação. Eles colocaram tecnologia da informação, mas a palavra traduzida em Khmer significa algo semelhante a jornalista. Então disse, ok, eu gosto de jornalistas, gosto de jornalismo, quero ser jornalista. Mas quando escolhi a área era diferente do primeiro, e segundo anos. Quando terminei a faculdade, um sacerdote ia abrir um centro de comunicação. Então ofereci-me como repórter. E muitos outros jovens tornaram-se voluntários. So I volunteer as a reporter, and also many young people they come volunteer as. De repente, quando finalmente tínhamos um gabinete de verdade, foram-se todos embora. Só ficou o padre e eu. E continuo, até agora. Sou o diretor do Gabinete Católico Nacional para a Comunicação Social, que está sob responsabilidade da Conferência Episcopal do Camboja. Nunca imaginei que iria trabalhar aqui, mas foi a vontade de Deus. Eu sinto que Ele está a chamar-me. A chamar-me. Sou um Khmer que ama a arte, especialmente a arte angko-coreana antiga. A atitude do bispo ajudou-me a ter mais amor pela arte. Como Khmer, posso usar os meus talentos para disseminar o amor pela cultura Khmer entre os estudantes Khmer. É por isso que sou tão feliz, como uma criança, com o trabalho que realizo. Os jovens de hoje não conhecem e não têm interesse pela cultura antiga tradicional. Isso faz da escola católica uma oportunidade para lhes mostrar a sua própria herança. Com o incentivo do padre, dançar tornou-se a minha paixão. Graças a ele, tivemos uma professora na escola da capital de Phnom Penh que veio ensinar-nos a dança Khmer. Dei a oportunidade a mim mesma de conhecer a minha própria cultura. A dança, apesar, é cultura Khmer. Esta dança é a nossa herança. Desde que aprendi a dançar, sinto-me obrigada a ensinar os outros mais jovens do que eu. Quando estas crianças aprenderem esta dança, vão ensinar outros. Assim, todos conhecerão a nossa cultura.
Durante as principais celebrações da igreja, danço com os meus amigos. Nós gostamos de dançar juntos. ពេលខ្លះពេលមានឧទាហរណ៍ Cada movimento da nossa dança tem um significado simbólico escondido. ភ័ក្រដូចពេលយើងរាំដូច Nós glorificamos a Deus e, através disso, entramos em comunhão com Ele. គ្រប់សកម្មគ្រប់កាយវិការរបាំផ្ដល់អត្ថន័យដូចយើងលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ហើយដូចយើងមិនតែច្រៀងដូចយើងមានសកម្មភាពកាយវិការរាំដូចយើងធ្វើរួមគ្នា After Pol Pot, we are very few. Depois de Pol Pot, éramos muito poucos, Many were killed, porque muitos foram mortos e também muitos católicos foram expulsos para o estrangeiro. abroad. But No entanto, a nossa igreja recomeçou. started again. Desde que me tornei católica, sinto que tenho muita força. Todos os dias levanto-me às 5h30 da manhã para limpar a casa. Enquanto isso, a minha irmã mais nova põe o arroz ao lume e eu preparo a refeição. Depois levo a minha mãe à casa de banho e lavo a roupa. Então levo as minhas sobrinhas à escola e vou trabalhar, onde fico das 8 da manhã até às 5 da tarde. Assim que chego a casa, dou banho à minha mãe. Não tenho momento para descansar porque dou banho às crianças e depois jantamos juntos. Apesar de nem tudo ser como gostaria, procuro realizar as minhas obrigações de coração sincero. Isto é tudo para conseguir seguir em frente. I have dream. Eu tenho um sonho, dividido em duas partes. One is É que os meus filhos possam crescer em conhecimento, porque não tenho mais nada para lhes oferecer, somente a educação. education only. They have to study. Eles devem estudar mais e mais para se sustentarem e crescerem. អស់ហើយចុះអក្សរខ្មែរ And E também, com a prática, serem boas also crianças. practice to be a good kid also. ខ្ញុំមក4ឡើងលើជប់ Não estarem com gangues, Gangster. porque quando se vive numa cidade desenvolvida, In a city, sometimes they force them. às vezes os jovens envolvem-se com drogas e gangues. Gangster, something like that. So this is E isso preocupa-me. O segundo é que sejamos católicos praticantes. Eu dei nomes cristãos aos meus filhos, não nomes cambojanos, Cambodian name. Because porque a minha mente e o meu coração disseram-me isso. I put your name as a Catholic. When I Enquanto estou aqui, levo-te à igreja, mas quando não estiver e vocês decidirem deixar a igreja, ainda terão nomes católicos. São parte de vocês. is Catholic name.
little by little. We Catholic Pouco a pouco, nós católicos agora sentimos-nos verdadeiros cambojanos, uma igreja Khmer. as a Como uma nova geração de católicos, sentimos-nos orgulhosos de sermos testemunhas de Jesus, de partilhar essa verdade com os outros. truth to the others. E é muito importante que enviem as nossas crianças à igreja, Most of the time, porque ela realmente cuida dos nossos jovens. ជួយគ្នាខាត់មុំកុំ so this really important that Então é importante que a igreja continue a cuidar da nossa família, our family, about new generation. da nova geração e especialmente das novas famílias. O caminho que escolhi foi o catolicismo. Desde então aprendi que há pessoas com muito mais dificuldades do que eu. É por isso que todos os domingos temos várias atividades na igreja. Por exemplo, visitamos povoações, idosos ou lemos histórias aos pequeninos. Estas atividades aumentaram o meu interesse pela igreja porque a forma como a fé foi apresentada não foi apenas por palavras, mas por ações. Lifestyle is changed. O nosso estilo de vida mudou. Always we are running. Estamos sempre a correr para encontrar trabalho, para encontrar apoio. Sim, sempre assim. When we are focusing Quando estamos focados na nossa rotina, tornamos-nos egoístas. Não nos importamos com os outros. Queremos estar sozinhos. Tudo nos pertence. Eu quero isto, quero aquilo. Eu conheci a Igreja Católica através da ajuda aos pobres. Vi-os a ajudar ativamente os necessitados e famintos, especialmente os sem abrigo. Uma vez entrei numa igreja e ouvi pessoas a rezar pela saúde e pela paz no mundo. Tocou-me profundamente e gostei muito. A sua simplicidade e modéstia causou-me uma ótima impressão. Desde que me batizei, o Senhor Jesus tornou-se uma luz no meu caminho até hoje. A única coisa que gostaria agora era viver com a minha família, ser um bom católico e poder ajudar o próximo. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus às pessoas que tiveram uma experiência como a minha. Dá esperança para uma vida melhor.
que vale a pena conhecer a Igreja, que oferece muitas possibilidades, apoio e força para crescer. Atualmente, estou a trabalhar para desenvolver as minhas aptidões musicais, para um dia lançar o meu próprio álbum. Já escrevi várias músicas em que descrevo a minha própria vida. Escrevo para a maior glória de Deus. Gostaria que as pessoas que escutam esta música se aproximassem de Deus e de Cristo, que é a luz e que dá força a quem perde a esperança. Ele levanta os que estão mergulhados na dor e no desespero.